Estamos ao vivo? Acredito que sim, acho que já estamos ao vivo aí na página do Portal Race. Sejam muito bem-vindos, boa tarde. Sou Mário Tavares, estou aqui com Paulo Feijó, Geraldo Leles aqui novamente. Semana passada ele não pôde estar, está de volta conosco aqui. Vamos comentar hoje o GP da Espanha, é isso? Apenas isso hoje, GP da Espanha. E a Fórmula 1 com algumas novidades aí, né, no GP da Espanha, principalmente nos bastidores, algumas coisas também, mas vamos debater tudo que aconteceu no final de semana, não só na pista, mas fora dela também. Né? Então, vamos preparando suas perguntas aí, compartilhem também, curtam aí, compartilhem para que outras pessoas vejam também, possam participar, possam tirar dúvidas, possam mandar suas opiniões também. Então, beleza? Então, E vão passando pra gente como é que tá o áudio, se o áudio tá bom, como é que tá o vídeo, que aí a gente vai tentando corrigir no máximo que a gente vai podendo. Pronto. Esse final de semana, como todos devem saber, né, foi o GP da Espanha, de Fórmula 1. Lewis Hamilton foi o vencedor, ele fez a pole position, largou na frente, mas logo na largada perdeu a posição para Sebastian Vettel, conseguiu recuperar a posição depois, com muita emoção. E foi o vencedor, o Vettel foi o segundo, Bottas acabou abandonando, Raikkonen também, o terceiro foi Ricardo e Verstappen também abandonou, né? Esse aí, falando um pouquinho rapidamente das três principais equipes. E, bom, vou deixar para Geraldo aqui pontuar mais alguns, detalhar mais aí, porque Geraldo foi que estava na cobertura aí no final de semana, né? Foi uma corrida mais quente, né? A gente já vinha comentando antes que tinha essa expectativa pelo GP da Espanha, de ser uma corrida especial, que as equipes iam estar mais preparadas, com atualizações no carro. E é uma pista também que ela promove mais emoção do que as anteriores a ela. E de fato foi. A gente viu duas manobras, duas ultrapassagens geniais, né? A do Vettel sobre Bottas foi genial, uma coisa assim de louco, que mostra muita habilidade dele, né? E depois a disputa de Vettel e Hamilton. Com Bottas ele tentou a primeira vez, Bottas conseguiu segurar. Só que aí na volta seguinte ele deu porque ele tentou por fora na primeira vez, né? Aí na segunda vez ele fingiu que ia por dentro, depois fingiu que ia por fora, depois foi por dentro de vez. Foi só para explicar ali a legalidade. Que aumenta a dificuldade da manobra é que ele estava com a asa móvel aberta, que perde um pouco mais o controle da traseira. Só para explicar que aquela manobra foi legal, porque de acordo com as regras da Fórmula 1, o piloto que vai à frente ele só pode escolher um lado para se defender. Uma vez. Né? Só pode mudar de posição uma vez, ele não pode ficar trocando. Então quando o Vettel finge que vai pela direita, que o Bottas fecha a porta pela direita, ele tem que se manter naquela posição onde ele fechou. Quando o Vettel puxa para a esquerda, ele acreditava que o Vettel não ia mais querer pela direita, então ele se mantém na posição. Quando o Vettel volta, mais uma vez, tinha um espaço pequeno entre o Bottas e a grama, ele ainda usou parte da grama para passar. Na verdade, o Bottas ainda puxa um pouco para a esquerda também, né? Ele infringe essa porque mas a partir do momento que ele colocou do lado, ele tinha que abrir espaço. Aí justamente por isso que ele tem que abrir um pouco, porque ele já tinha colocado ali do lado, senão causava um acidente. E o Vettel sabia que ia acontecer a mesma coisa do que da outra tentativa, né? Acho que foi uma volta, se eu não tiver enganado agora. Acho que foi isso. E aí ele tentou por fora e ele viu que ia acontecer a mesma coisa, que na hora da curva o Bottas ia se espalhar. Fechou o lado direito. Ia fechar. E aí ele fez que foi, mas não foi, e acabou foi de novo. Como diz, acabou fundo, né? Como diz o ex-presidente do Corinthians, eu acredito que foi. O Matheus, claro. Mas enfim, foi uma manobra genial de Vettel, né? Com toda esse raciocínio rápido que ele teve na hora e com a habilidade para segurar o carro, né? Como a gente estava falando, com a asa aberta, no fim de uma reta com a velocidade lá em cima, e ele tendo que frear porque está chegando perto da curva e tendo que mudar a direção por 3 vezes. Né? E foi frear lá dentro mesmo da curva mesmo. Chegou a tocar na grama com as rodas direitas, mas aí acabou fazendo aquele show lá que foi a melhor cena uma das melhores cenas da corrida, né? Tem outra aí que a gente vai chegar daqui a pouco. Depois do garotinho, depois da disputa entre Vettel. Foi a melhor, talvez tenha sido a cena do ano, né? Talvez, eu não sei, a Fórmula 1 pode surpreender a gente, mas até agora
Não dá para ver nada, vislumbrar nada que a Fórmula 1 possa fazer mais espetacular do que fez com o garotinho. E um detalhe interessante é que eu fiquei sabendo depois que aquilo dali foi uma ação da Ferrari. Não foi nem a Fórmula 1 que foi... A organização da Fórmula 1 que foi atrás da família do garoto dele, foi a própria Ferrari, que eles levaram os três para lá, para o box, conheceram o Vettel, ou conheceram o Raikkonen, e assim, isso, lógico, tudo bem, foi uma ação da Ferrari, mas demonstra como a organização está mais aberta, né? Porque eu acho isso, assim, impensável na época, se fosse com o Eccleston, que a Ferrari pudesse fazer uma coisa dessa, né? É mais o pensamento mudando dentro da Fórmula 1, né? Fazendo com que o público volte a ser o foco principal da categoria, porque além daquela disputa que existe sempre na pista, que tem que existir, porque senão não vai ter o público, mas você tem que agradar também o público um pouco, né? Sim, e aí muda o público totalmente. tem que participar de tudo, né? É o público que é por causa do público que gera tudo aquilo, que movimenta tudo que a Fórmula 1 movimenta, e o público tem que participar. Já que a gente entrou nesse assunto, a gente já pode citar ele ou a gente vai deixar para o final? Diga aí. Pronto, só para quem não entendeu, assim, não acompanhou, pode não ter acompanhado, viu alguns lances da corrida, na primeira, logo na largada, o Raikkonen, ele acaba sendo tocado pelo Bottas e bate no Verstappen. Por causa disso, ele quebra a suspensão dianteira esquerda e tem que abandonar a corrida. Nesse momento, a transmissão da Fórmula 1 encontrou um menino, um garoto, no meio da arquibancada aos prantos, porque o torcedor da Ferrari, ele com a família toda, a mãe, o pai, ornamentado, boné, camisa, todo da Ferrari. Todo da Ferrari. E chorando, a mãe também estava chorando, estava com os olhos marejados, como a gente fala, e chorando, mostrando a torcida para a Ferrari. E depois, mais à frente, quando o Vettel faz aquela ultrapassagem em cima do Bottas, a câmera da Fórmula 1 também flagra ele comemorando muito, vibrando, sorrindo. E, posteriormente, a Fórmula 1 mostrou que eles conseguiram entrar no paddock, foram lá para trás, conheceram a Ferrari. E mais interessante é o fato de que foi o Raikkonen que foi lá recepcionar os dois. Foi sensacional. Viu ele lá, deu autógrafo. Eu vi foto deles também no motorhome da Renault. Não sei se ele chegou aí em mais alguma, mas eu só vi nessas duas. Pronto, posteriormente o que ficou sabendo foi que os três, né, são franceses. Era a primeira corrida em família de todos eles. A mãe é muito fã da Ferrari, já tinha ido para uma corrida antes, mas os três juntos era a primeira vez que iam. Eles saíram da França até a Espanha só para acompanhar a Ferrari na corrida em Barcelona. Segundo o pai, relatos do pai, ele disse que quando estava na arquibancada, daqui a pouco chegou um funcionário da Ferrari e fez: vocês três, peguem suas coisas e venham comigo. Ele ficou com medo, obviamente, logo de cara, imaginou que tivesse tido alguma coisa de errado. Foi quando ele ficou sabendo que eles tinham ganhado uma credencial VIP para ficar no paddock, que eles tiveram a liberação para ficar o resto do dia lá no paddock, conhecendo as equipes. O rapaz da Ferrari chegou com toda a delicadeza do europeu. E aí, mas impressionante. Eu estava preparando até um post para o blog, deve ir ao ar hoje ou amanhã, que o que a Liberty tem feito tem mudado o pensamento, né? Porque você vê uma coisa dessa, de ele captar um garoto, um torcedor, e ele levar lá para os bastidores. Normalmente o que ficaria naquele dali era a imagem do garotinho em cena, e eu mostrar em todo lugar o garotinho, mas levar ele até lá e convencer o Kimi Raikkonen a brincar com ele, a dar autógrafo, tudo. Mas foi incrível. O coração do Raikkonen já está bem. Tá bem, depois que teve filho, ele já é outra pessoa. Mas assim, foi sensacional. Foi a imagem do ano. Eu acho, não sou dos mais experientes da Fórmula 1. Estou na minha 8ª temporada cobrindo a Fórmula 1. Acompanho a Fórmula 1 desde o início dos anos 2000, quando o Rubinho foi para a Ferrari. Mas eu acho que eu ainda não tinha visto uma ação dessa. Não me lembro, pelo menos, de ter uma ação dessa, de uma proximidade tão grande da Fórmula 1 com o público, de pelo menos uma gestão conseguir fazer isso, com que o público se aproxime tanto da categoria. Hoje, para quem não acompanha, mas o Instagram da Fórmula 1, o Instagram oficial, é cheio de informações e cheio de fotos, vídeos durante a corrida, os melhores momentos. Muito mais informação, também conteúdo. Pois é, e agora a liberdade para os pilotos poderem fazer vídeo lá no paddock, que a gente que acompanha lá dentro do paddock vê que você não podia fazer.
Se você tivesse com uma câmera lá dentro, normalmente fazendo vídeo, qualquer vídeo na parte de dentro, onde mostrasse os carros, você era proibido, você não podia fazer isso. Hoje é uma liberdade, pelo menos nesse início de gestão da Liberty, é totalmente diferente. E milhares de pontos para a Liberty por causa disso. Isso. E eu acho que aqui agora vale comentar um pouquinho essa questão do que rolou nos bastidores, né, de mudança com relação a essa gestão da Liberty, né? Eu separei aqui alguns Antes pontos. de entrar aí, deixa eu só perguntar ao Paulo, pedir para ele comentar, falar, no caso, qual que é o blog dele, porque ele falou, vai ter o testemunho. Sim, é o Bastidores da F1. Você encontra lá no Portal Race, tem a aba dos blogs, é só você procurar o Bastidores da F1, não, o Bandeirado F1, o Bastidores é o da redação, é o Bandeirado F1, você abre lá no Portal Race, tem a aba dos blogs, só é procurar lá o blog Bandeirado F1. Pronto, então vejam lá que tem muito conteúdo também do... Muita análise, esse cara entende muito. Pronto, sim, falando dessas questões da nova gestão da Liberty, né, eles criaram um espaço muito legal lá no paddock, aí tiveram várias atrações, simuladores, desafios, jogos interativos, até uma tirolesa eles colocaram dentro do paddock e assim, como falei, com muito conteúdo nas redes sociais, eles sempre postando os próprios fãs utilizando esses equipamentos, o pessoal lá na tirolesa, então eles filmavam lá e postaram no Twitter, isso, então assim, tem mudado bastante essa nova fase, né, da tem um outro detalhe que a Liberty mudou para agora, né? A gestão da Fórmula 1 mudou para a última corrida agora, que eu não tenho certeza se você acompanhou a corrida até o fim, eu assisti quando terminou a corrida, eu tive que sair, mas após o treino de classificação, quando os pilotos terminaram o treino, eles pararam o carro lá, o normal de acontecer, eles comemoram com a equipe, quem fez a pole, e tiram as fotos lá no banner da FIA, e vão lá para dentro para a sala de imprensa para a coletiva. Dessa vez a coletiva foi totalmente diferente. Eles já mudaram e a partir de agora, vai ser para as próximas corridas também, quando param o carro, quando eles descem do carro, os três vão para o meio da pista com o apresentador e a entrevista coletiva é feita de frente para o público. Aproxima muito mais o piloto e foi espetacular a entrevista. O Hamilton e o Vettel interagindo, os dois. O Vettel brincando um pouco com o Hamilton. O Bottas estava chateado, é claro, porque tinha ficado com a terceira colocação no grid, porque cometeu um erro na última tentativa dele. Mas foi espetacular. E depois o Alonso, que também fez um treino de classificação, eu acho que o nome do treino de classificação foi o Alonso, também falou com o público e a proximidade que traz isso do público para os pilotos, que antigamente era uma distância muito grande entre ele e o público, e aí é o que está acontecendo agora, é semelhante ao que acontece na festa do pódio, quando termina o pódio, não fica o apresentador entrevistando os pilotos, pronto, agora a entrevista coletiva pós classificação, eles estão lá no meio da pista, de frente para a torcida, falando sobre o que achou da classificação. Isso inclusive estimula de repente o cara até a ser menos engessado na entrevista, né? Tem piloto que fala o que quer independente do momento, do cenário que ele esteja. Mas pois é. Mas aí se ele está naquele clima ainda quente, acabou de sair do carro, tá no cenário da corrida, com o público lá, isso ajuda também a ele, ainda no clima, falar mais abertamente, né, do que naquela sala, sentado na bancada, depois de ter sido orientado já pela assessoria. E era um momento que o público não tinha acesso, né? Assim, ficava meio que à parte, né? Os jornalistas estavam lá juntos, mas o público ficava meio que à parte disso. Em alguns GPs, se eu não estou enganado, eles até passavam no telão, mas tinha acabado de classificação, o público já ia embora, não tinha mais o que ver ali, né? Isso. E aí falando um pouquinho mais de questão com relação a isso, de coisas que aconteceram na pista, teve também uma ação da própria Fórmula 1, a informação da Fórmula 1 mesmo, de lançar camisas oficiais para a torcida. Eles usaram uns canhões de ar para lançar camisas oficiais para a torcida, né? Depois trouxeram até o Carlos Sainz também, ele lançou, jogou algumas também. Os três que conseguiram as 3 primeiras colocações no treino de classificação, os três também pegaram, tanto o Bottas, o Hamilton e o Vettel pegaram aqueles canhões para jogar camisa para a torcida. Isso. Muito legal, Aí, totalmente diferente. Tinha também, no paddock, tinha também um robô
que ficava interagindo com o público lá, tirando brincadeiras, ele chegava até a imitar o Vettel. tem vídeo disso no Twitter também da Fórmula 1. É bem engraçado também, bem interessante. Além disso, teve carro modificado de 2 lugares, né, para o pessoal que queria conferir um pouquinho mais de perto a emoção da pista. Teve também uma ação da escola de kart de Fernando Alonso, que os pilotos de kart foram para lá, levaram os seus karts para a pista e conheceram lá vários pilotos. Tava ali os Hamilton, o Verstappen, Bottas, Pérez, o Stroll, vários outros estavam lá também. E tanto o Hamilton elogiou muito essa ação, como o próprio Verstappen. E o interessante foi que o Verstappen falou assim: eu queria ter tido isso na minha época de criança, de jovem, quando ele começou, né? O Hamilton também elogiou muito. Ele disse que é uma ação muito importante, porque ele disse assim: eu só estou aqui hoje por causa do kart, né? Eu devo tudo ao kart, foi onde eu comecei. A maioria deles começam, né, no kart, né? E assim, foi muito elogiado também, e os garotinhos lá puderam conhecer esse mundo da Fórmula 1 e os seus ídolos, né? Então, foi muito interessante. Teve também uma questão que foi destacado bastante, é a proximidade que os pilotos estão tendo com os fãs, né? Sim. Antes sempre teve uma mesinha lá que em determinado momento os pilotos iam para assinar um ou outro boné, revista, camisa e tal, mas agora eles estão muito mais próximos. Então foram vistas várias cenas de pilotos parando para falar com crianças, com o pessoal, com as pessoas circulando entre eles. O próprio Alonso mesmo tem uma cena engraçada do Alonso, que ele está naquela famosa selfie, né, que eles tiram assim com o público, né, que está lá se abarrotando para conseguir falar com eles. E o Alonso, uma mulher puxa ele assim e dá um beijo nele e depois fala alguma coisa, e aí ele sai beijando várias torcedoras. Então, e a própria Fórmula 1 também filmou isso e postou também isso. Então, assim, são novos ares na Fórmula 1, né? Uma nova gestão que está sendo bastante elogiada, tem trazido o público para perto, né? Para dentro, literalmente para dentro do evento, né? E ela tem casado essa boa gestão com uma competição muito acirrada na pista. E a gente vê 2 equipes hoje brigando pelas primeiras colocações, o que fazia tempo que a gente não via. E tem expectativa da Red Bull se aproximar aí, né? Apesar que foi uma grande decepção agora, né? Mas tem rumores que ela tem atualização para o GP do Canadá. Isso, porque tem ainda para Mônaco, Canadá e a Áustria, eu acho que é o último. Só que Mônaco a gente não deve ver muita coisa ainda, mas no Canadá já deve ter alguma coisa, né? Talvez Verstappen e Ricardo podem estar andando mais perto aí das outras 2 equipes. Já que a gente estava falando de Alonso, eu queria comentar também o fim de semana dele, né? Ele conseguiu terminar a corrida, já começando pela corrida, conseguiu terminar a corrida numa posição louvável para o que ele que o carro dele vinha entregando antes, que é o 12º lugar. E a classificação que ele... A classificação dele foi... O desempenho dele na classificação foi sensacional. Ninguém esperava aquilo na classificação do Alonso. Quando ele conseguiu classificar para o Q2, já era uma grande felicidade para ele. Então, quando ele faz aquela volta... No GP passado ele já tinha passado para o Q2. No Q2 ele já tem conseguido passar, mas assim, puramente por ele. Porque a gente vê que o Van Dorn não tem conseguido fazer isso. Não deixa de ser surpreendente. Isso. Para você ver, eu não assisti a classificação, estava num outro trabalho meu, lá no meio da pauta, entrevistando aqui, entrevistando ali, e aí eu vou olhar no celular como é que está a classificação. Quando eu vi, estava do Q2 para o Q3, e o Alonso estava no Q3. Eu disse, não acredito, tem alguma coisa errada aí. E assim, já foi surpreendente só de saber isso, né? Imaginando, vendo o desempenho dele depois, vendo o comportamento dele, assim... Não, quando ele faz aquela volta que vai parar na 7ª colocação, aí logo no Q2, ele foi para a 7ª colocação, acabou sendo ultrapassado por outros 2, terminou em 9º no Q2, mas ninguém esperava que ele pudesse fazer aquilo. Sim. Se não esperava que ele pudesse chegar em 9º, imagina conseguir chegar em 7º no final do Q3, onde é que todas as equipes normalmente melhoram seus tempos. Então ele melhorou muito tempo e fez uma volta muito boa mesmo, mas muito boa. Só corrigindo quando eu disse aqui que ele já tinha passado para o Q2, eu quis dizer para o Q3. Né?
Não, é isso mesmo. É o Q2, né? é o Q2, isso. Na corrida passada foi... O Q3 é surpreendente para ele. Surpreendente. Q2 a gente... Bom, então vamos voltar para os destaques da corrida, né? Já isso, comecei agora a falando gente começa, do Alonso, né? Foi um destaque. E naquele toque com Massa que ele acabou perdendo várias posições. E aí ele, com o carro da McLaren, que a gente já falou muito aqui nos programas anteriores, a gente já não precisa nem dizer mais o que é, mas com o carro da McLaren ele conseguiu remontar, né? Sair subindo de posição até chegar no 12º lugar, que a gente não vislumbrava essa posição para a McLaren de forma alguma. É verdade. Apesar de que a McLaren vai sofrer bastante agora, né? Porque ela vai precisar marcar pontos depois do 8º lugar do Verlaine na corrida, né? de Barcelona. Mas em relação ainda ao Alonso, ele só tem mostrado de que ele continua sendo, para mim ainda, continua sendo o melhor piloto desse grid. Se ele tivesse um carro, se ele consegue colocar uma McLaren, uma carroça da McLaren, na 7ª colocação, quando é tempo de volta, imagina se ele tivesse uma posição melhor. E vale lembrar... Se o Massa não tivesse tocado nele, né? E vale lembrar que durante a corrida, ele chegou a aparecer na 18ª colocação e saiu escalando o pelotão de novo. Mesmo naquela situação de que quando ele entra na reta, 300 metros na frente, quem está atrás encosta e passa ele. Ele conseguir ganhar essas posições é louvável. Isso ficou muito evidente no acidente, né, de Van Dorn com Massa. Porque quando o Massa vai chegando no Van Dorn, vai chegando no final da reta já, e tá uma distância grande, você diz assim, não vai chegar, mas chega fácil, ele não chega fácil na McLaren. Ele botou lado a lado, né? Tanto é que foi roda com roda que encostou. E eu acredito até que tinha tido alguma questão dessa, assim, do Van Dorn não acreditava. O Van Dorn não acreditava, esqueceu que ele estava ali atrás, porque viu uma distância tão grande que ele já... Pensou que estava sozinho na pista. Mas a diferença é muito grande mesmo, né? E ver o Alonso... fazendo o que ele tem feito com esse carro é de fato muito interessante, né? E assim, puxando mais um destaque da corrida, a gente vê que ali a disputa de estratégia mais uma vez fez a diferença, né? Como o Geraldo falou, o Vettel ele começa muito bem de novo e aí o ritmo da Ferrari durante a corrida está avassalador, está muito forte. Sim. É claro que a Mercedes... A Mercedes ela apresentou uma evolução também. Uma evolução muito grande. É tanto que no primeiro dia de treinos, na sexta-feira, a gente imaginava que acabou para a Ferrari, porque a Mercedes terminou a 1 segundo de diferença. 1 segundo mais rápido do que a Ferrari. Então, o que se imaginava pronto, peraí, agora a Mercedes voltou a ser a Mercedes. Mas no outro dia a Ferrari já botou 1 segundo na Mercedes de novo, já melhorou muito tempo. Na classificação, muito igual. E vale lembrar de que o Vettel... antes da corrida, durante o terceiro treino livre, ele teve um problema no motor e precisou trocar de motor. Em 2 horas, a Ferrari conseguiu dar um motor novo para ele, instalar todo o motor, fazer todos os testes em 2 horas, tempo recorde, é tanto que o Vettel elogia bastante a equipe. Na primeira volta dele durante a classificação, ele estava fazendo a volta de saída dos boxes quando o mecânico dizia, pare o carro. E ele fala, mas você tem certeza disso? E aí ele não quer acreditar, ele continua andando com o carro devagar, mas aí depois o engenheiro faz, não, dá para você retornar para o box. Aí ele vai levando o carro até os boxes, quando ele chega no fim da pista, o mecânico, não, tá tudo ok, tá liberado para correr. E aí ele conseguiu fazer, mesmo com o carro, na teoria, ele não poderia forçar tanto, porque ele teve um problema, ele conseguiu ficar na 2ª colocação. E segundo ele, a 2ª colocação foi por causa da penúltima curva, que segundo o próprio Vettel, ele diz que já fez mais de 3.000 vezes aquela curva, mas até hoje ele não aprendeu a fazer aquela curva. Ele não chegaria não, e o que definiu foi a hora de usar o pneu médio no caso. Isso na corrida, né? No que fala da pole, né? Disputa pela pole. E foi 51 centésimos a diferença de um para o outro. Então, dava pra ele, se ele não tivesse errado, poderia ser que ele tivesse brigado ou até ficado com a pole. Sim. Na corrida, foi daquela disputa de estratégia de novo, né? O Vettel, ele conseguiu ter mais uma corrida espetacular. No início da corrida, o Hamilton, pelo rádio mesmo, falando de que ele não tinha condição de acompanhar o ritmo do Vettel. O Vettel estava andando muito forte e ele não tinha condição de acompanhar. E é tanto que a gente vê a fala do Hamilton pelo rádio, uma fala ofegante, mostrando que ele estava sofrendo para conseguir correr tanto ali e encostar no Vettel. Passando sufoco. Isso. E aí
vai na disputa de estratégia. O comum era sair no primeiro pit stop, voltar com os pneus macios e na última jogar os pneus médios, como fez o Vettel, ou fazer mais uma parada para tentar fazer uma terceira parada. O Hamilton inverteu. Jogou os médios primeiro, conseguiu manter um bom ritmo. E conseguiu manter uma distância considerável para o Vettel, o Vettel não conseguiu disparar. Deu a sorte do Bottas segurar o Vettel por umas 3 voltas. É tanto que a gente vê que na hora que o Vettel consegue ultrapassar o Bottas, o Hamilton já está no visual. Então, o Vettel inclusive comenta isso no fim da corrida, que a Mercedes deixou o Bottas gastar mais o pneu ainda, porque teoricamente teria que ir para o box mais cedo, e segurou o Bottas o máximo que pôde, justamente para o Vettel não disparar tanto. Pois é, e aí... E ele até comentou que isso foi o que prejudicou ele, assim, né, para perder a vitória, né? Que ele perdeu muito tempo atrás do Bottas, né? Mas eu não sei, porque o Hamilton também voltou muito bem com os macios já no final. Aí dependeria muito, porque também tem o fato dele correr de cara pro vento, né? Poderia ser que, se ele não tivesse o Bottas na frente dele, ele conseguisse acelerar muito e abrir uma grande distância, e no final a disputa estaria muito mais próxima. Você vê que o Hamilton, no final da corrida, ele teve uma estratégia um pouco diferente. Na hora que ele passa o Vettel, que ele atropelou o Vettel até abriu passagem para ele, porque não tinha como segurar. O Vettel estava com os médios e ele estava com os macios de 6, 7 voltas só. Também, muito fácil foi ultrapassar em cima dele. Apesar de que 2, 3 voltas antes teve aquela disputa quando o Vettel sai dos boxes, que o Hamilton vem rasgando a reta, o Vettel não deixa o Hamilton passar. E assim, o Hamilton também não tinha nem para que ele querer passar ali, porque ele sabia que mais cedo ou mais tarde ele ia ter que passar. Mas aí, no final da corrida, o Hamilton aposta em poupar os pneus, ao invés de pisar fundo e abrir uma grande distância, porque se ele abre essa distância, era tudo que o Vettel queria. Porque se ele consegue abrir a distância, ele ia desgastar os pneus dele, os pneus traseiros dele já estavam superaquecendo, então ele ia ter muito desgaste e no final o Vettel, que estava com os médios, ia estar com pneus muito melhores do que o Hamilton, e aí poderia atacá-lo. Como o Hamilton não aposta nisso, ele prefere segurar, manter os pneus conservar os pneus até o final. E só no final, quando na teoria o Vettel acreditava que tinha pneus melhores, ele acelera, dispara e aí não tem mais o que fazer, né? Pois é. Mudando agora de destaque, né, da corrida. Muita expectativa estava sobre as atualizações da Red Bull, né? E não vingaram, vamos dizer assim, como era esperado, né? A Red Bull, para mim, foi a grande decepção do final de semana. A expectativa da Red Bull era de trazer uma grande atualização, de conseguir, no mínimo, diminuir bastante essa diferença que ele tem para Ferrari e para Mercedes, e não foi o que a gente viu na pista, né? A participação do Verstappen na corrida foi boa. Uma reta para uma curva, ele saiu por fora e foi ganhando posição, só que quando ele estava caladinho lá, ganhando posição, ele foi batido, né? Vamos dizer assim, né? E o Raikkonen até se mostrou um pouco chateado na hora da coletiva, que quando ele sai dos boxes do carro, que ele volta para o paddock, que é quando perguntaram para ele o que foi que aconteceu, ele disse: mais uma vez o Bottas bate em mim. Isso já não é mais novidade. Então, a rixa entre os finlandeses ali tá grande ali. Mas de fato foi o que aconteceu. O Bottas, ele abriu demais na curva, encostou no Raikkonen, que também para tentar segurar, mas de fato a batida foi forte. Ele não tinha o que fazer, né? O carro é jogado, foi jogado para fora e bateu em Verstappen também. Eu só estava na dúvida na hora que eu vi aquele replay, eu ainda não tenho certeza, mas acho que foi antes, se a suspensão dele quebra na hora que ele bate ou na hora que ele passa pelo quebra-molas que tem lá, a lombada que tem no... Eu acho que foi na batida. Eu acho que foi na batida, mas você vê que na hora que ele pula, a roda dele entroncha Mas foi a roda que encostou no Verstappen. Isso. Foi na batida. E aí o Verstappen também chateado, não, o Raikkonen bateu em mim, mas apesar que o Raikkonen não teve culpa nenhuma, né? Situação. E quem teve culpa na história continua na corrida. Continuou. Mas acabou sendo punido no final com o motor estourado. Surpreendentemente, o motor da Mercedes, de primeira linha, não aguentar 5 corridas. Agora, lembrando que é o seguinte, a Mercedes trocou os motores dele e do Hamilton para o início do GP da Espanha. Só que horas antes do terceiro treino livre, a Mercedes viu que existia uma falha no novo motor e preferiu retornar
o carro do Bottas para um motor antigo. Então era o motor já que vinha sendo usado nessas primeiras corridas. Sim. Que na teoria, para a Mercedes, já deveria ser trocado. Sim. E aí acabou estourando. Mas é uma surpresa, limite, né? É um motor que estava no limite, mas Isso. assim... É uma surpresa. É uma surpresa, porque pelos os anos anteriores, recentes, Uhum. os motores da Mercedes eram os mais confiáveis e passaria por 5 corridas fácil. Pois é, o primeiro no ano passado foi na Áustria, eu acho que foi o do Hamilton. Quase Que a metade gente da- fala da até que temporada. custou o campeonato do Hamilton. Se não fosse aquele motor estourado naquela corrida, ele poderia ter sido campeão. Mas em relação, voltando ao assunto da Red Bull, grande decepção, porque você terminar em terceiro apenas porque o Bottas e o Raikkonen saíram da corrida, e o Verstappen também, mas assim, a gente viu que o Ricardo terminou na terceira colocação totalmente por isso, porque tinha os dois carros que deveriam estar na frente dele, não estavam, porque ele estava andando cerca de 1 segundo mais lento do que os dois da frente, né? Ferrari e Mercedes. A Ferrari e a Mercedes da frente, o Vettel e o Hamilton. Pessoal, eu queria estimular vocês, lembrar vocês aí que vocês podem fazer perguntas, né? Emitir suas opiniões aí sobre o que é que a gente está falando aqui. A gente já falou aqui do Alonso, já falou da disputa entre o Hamilton e o Vettel, né? Já falou da decepção, como o Paulo chamou aqui, das atualizações da Red Bull. Então, assim, mandem perguntas, digam aí o que é que vocês acharam da corrida, o que é que vocês acharam da disputa, o que é que vocês acharam da nova Fórmula 1, que a Liberty Media está trazendo muito mais conteúdo, trazendo o fã para perto da Fórmula 1, né? Então, comentem aí, mandem pra gente aí suas opiniões, mandem suas perguntas, que também vamos responder aqui. Já tem algumas perguntas aqui, que no final, mais pro final aí a gente vai responder, mas vocês podem mandar suas perguntas aí, tá, pessoal? Comentem também, compartilhem também e curtam aí, que a gente vai aqui debatendo aqui o que a gente puder falar aqui para vocês sobre os detalhes, né? O que tá, as análises, né? Não só o que foi visto, mas o que esperar disso, né? Como ver, como entender isso, né? Que aconteceu. Tem o outro destaque foi a Force India, né? No GP da... Grande destaque. Com os dois carros ali, quarto e quinto, Pérez e Ocon, fazendo muitos pontos e andando muito bem também. Bem, sem ser ameaçado também, né? Os dois estão bem demais, tanto o Pérez quanto o Ocon. E a gente mais já tinha ainda a comentado Force sobre India. eles antes, né, no programa passado, antes do GP. Todos né? pontuaram em Em todas as corridas. E assim, superando muito mais a Williams. É claro que a gente até antes, nos bastidores, a gente conversava, eu estava conversando com o Mário sobre se a Force India estaria ali se o Massa não tivesse batido no início da corrida, tivesse aquele pneu furado. Eu acho que estaria, porque a Force India esse ano está muito melhor do que... Eu não sei o Ocon, né? Poderia ser até que o Massa terminasse entre os dois, mas também o Ocon, ele tem mostrado uma regularidade muito grande, mostrando que ele... Porque ele foi o primeiro a ser escolhido entre os pilotos da Manor a conseguir uma vaga numa equipe intermediária. Porque tinha ele e o Pascal Wehrlein, que são dois meninos prodígios, os pilotos prodígios da Mercedes. E no início o que se esperava era que quando chegasse a mudança, o Wehrlein conseguisse uma vaga primeiro e depois o Ocon. Até porque o Ocon, no ano passado, ele entrou só no meio da temporada. E foi o inverso. A Force India preferiu o Ocon em contrapartida em detrimento ao Wehrlein, né? Não quis o Wehrlein. O Wehrlein foi parar na Sauber, fez uma grande corrida, daqui a pouco a gente vai falar também sobre ele. Mas o Ocon mostrou que tem qualidade para estar ali na Force India. E o que destacar aí da Force India, Geraldo? Tu que assistiu a corrida toda... Foi uma corrida bastante consistente da Force India. Mais uma, né? Mais uma, né? Mas já está virando regra. É o que a gente está falando desde o começo do ano, que ela é a principal candidata para ser a quarta equipe, né, esse ano. E agora ela mostrou que não vai ser superada. Não tem como... Equipe por equipe seria a Williams que iria ameaçar esse posto. Mas a gente também já falou inúmeras vezes aqui que a Williams só tem um piloto para tentar somar pontos. Deve pagar o preço por isso. Né? Vai pagar já está pagando o preço por isso. E aí isso é o mesmo que dizer que a Force India já garantiu o quarto lugar. A não ser que a Renault venha com alguma... Difícil, a Force India está muito bem. Assim, só se um milagre fizesse a Renault andar no ritmo da Force India, pelo menos no ritmo da Force India. Só que aí, mesmo assim... A Force India já está com 53 pontos. Veja... Quem está mais próximo?
A Force India está com 53 e abaixo dela está a Toro Rosso com 21. A Williams está em sexto lugar, já caiu para sexto lugar com 18 pontos. E atrás dela já tem a Renault próxima ali com 14 pontos. Então, o lado positivo para o Williams é que a Renault também só tem um piloto. Sim. Entendeu? Então, assim, a Renault só tem um piloto e não tem carro. Então é o que a Williams pode se salvar por causa disso. Mas aí veja, em termos de classificação de construtores, a Toro Rosso tem menos da metade dos pontos da Force India. Para ela chegar na Force India, a Force India tem que parar de pontuar. Isso. E ela não está dando sinais de que vai parar de pontuar. Não, essa colocação para a Force India, ela não pega. Não pega. Ano passado ela já ficou atrás da Force India, né, no Mundial de Construtores, mas esse ano a expectativa é que eles, com o carro que eles produziram, era que eles conseguissem passar a Force India, mas do jeito que vai, com o Stroll... o Stroll não pontua, né? O curioso é que todo ano a gente tem, por ser uma equipe independente, a gente tem o costume de subestimar a Force India, mas ela já vem fazendo um trabalho há uns 3 anos consistente, mas todo ano a gente acha, não, o ano passado foi o ápice, ele não vai ter como passar daqui não, e cada ano eles melhoram um pouco mais. Na verdade ele fica no misto, né? Isso. Não, esse ano a Force India vai, mas aí de repente... Não vai ter tanto dinheiro, não vai ter... Assim, pela continuidade do trabalho a Force India vai, mas aí falta fôlego, pode ser que ela não vá. Mas pode ser que falte dinheiro a ele não tem essa bala toda na agulha para fazer. Se não me engano, foi no ano passado, não sei se foi no ano passado, o Hülkenberg, eu não lembro direito exatamente, mas ele chegou a estar como o único piloto que tinha pontuado em todas as corridas. Já lá para a metade do final da temporada. Então, assim, a equipe não é uma equipe mediana, mas que está... O curioso é que a meta para esse ano deles é chegar na 3ª colocação. Assim, se a gente analisar friamente, sabe, não, a Red Bull não vai perder. Mas eles estão querendo apostar no fato de que o motor Renault, o motor Renault não é tão confiável, pode quebrar e pode acontecer num caso de uma batida e ir saindo. Eles são totalmente consistentes e estão sempre na confiança de sempre terminar entre os pontos com os 2 pilotos. E aí é o que faz a diferença. Eles estão 19 pontos atrás só da Red Bull. Pois é. Então, assim, não é uma diferença grande. Hoje não está impossível, não. Mas... E continuando assim, os 2 pilotos sempre pontuando ali, sendo regulares, por mais que seja 8º e 10º, como foi 7º e 10º, como teve repetido, se eu não me engano, sempre ali em 10º, uma foi 9º, e agora ele foi 5º, né? O Ocon. Mas sempre, mesmo sendo poucos pontos ali, de pouquinho em pouquinho, pode ir diminuindo esse... Mas é importante, se ela quer dar esse salto, para mim seria um salto, ela já pular do 5º, que já foi ano passado. Ela terminou ano passado? 4º. Ano passado, já foi 4º. Porque eles querem subir uma posição. E agora ela já quer imediatamente ir para a 3ª. Que já é sensacional, assim, já é um resultado extraordinário, porque a Red Bull, a gente não precisa nem dizer que a Red Bull é uma equipe grande, né? Não, eles mantendo a 4ª colocação já é uma vitória muito bom, né? Porque a Williams tem um carro bom, né? Isso. Só não tem 2 pilotos. Para ela conseguir tomar o 3º lugar da Red Bull, o Ocon tem que pontuar mais, assim, tem que terminar mais corridas em 5º. E torcer para a Red Bull não melhorar, né? Porque a Red Bull veio com um pacote agora, como a gente já falou, e falou no programa passado também, com um pacote muito, muito grande agora de atualizações para o GP da Espanha. Não surtiu tanto efeito assim. A gente também não sabe direito, porque o Verstappen não completou nenhuma volta, né? Mas assim, pelo que a gente viu do Ricardo, não foi uma melhora tão grande. Mas também vem mais mudanças aí, né? Como o Geraldo já lembrou, tem outras mudanças aí para os 2 ou 3 GPs mais à frente aí. Vamos ver quem vai acertar mais nas mudanças, né? E também tem as outras equipes também vão trazer mudanças. Bom, para a Force India conseguir o que ela está querendo, esse sonho de terminar em 3º, para mim é sonho, porque eu ainda acho que é distante. Para ela conseguir isso, ela tem que torcer por mais corridas como a da Espanha, que quebre pelo menos uma Red Bull e que ela termine logo após essa corrida foi perfeita para Renault, Force India, até para Williams, para Toro Rosso. Melhor ainda para Sauber. Para Sauber. Tanto porque o Massa acabou não pontuando, né? Não, Verlaine em 8º. São 4 pontos, né, que o Verlaine faz em 8º, se não estou enganando. Mas o Verlaine mostrou uma qualidade, 4 pontos. Uma qualidade impressionante. São 2 pontos que
que eu acho de destaque nessa corrida em relação a esses pilotos mais de baixo. O Verlaine ele chega em 8º, porque a corrida, na teoria, não seria nem um pouco bom para a Sauber, até porque todo mundo ia trazer grandes atualizações e a Sauber não esperava trazer grandes atualizações. Então, o Verlaine ele dá esses 4 pontos para a equipe, apesar que a última pessoa que deu ponto para a equipe foi o Nasser e ele ficou sem vaga no final. Não garantiu muita coisa não. Mas é um resultado que ninguém esperava. A Sauber é uma carroça conseguindo terminar em 8º. E o Ericsson terminou em 11º. E aí é onde entra outro ponto que eu queria falar. O Stroll sendo passado facilmente pelo Ericsson é um atestado de incompetência. Vamos ser bem duro com ele. Não tem outra palavra não. Até Palmer terminou na frente dele. Porque se ele fosse ultrapassado por um outro carro, tá bom, vamos dizer que ele vai ser ultrapassado por uma Sauber. Mas pelo menos pelo Verlaine. Mas é pelo Ericsson. Pois é. Não tem defesa, O único argumento é que muitos falam, que é o óbvio, né? Ele não tem experiência, é o primeiro ano dele com a Fórmula 1, são os primeiros contatos dele com o carro de Fórmula 1, com as pistas também. Por isso merece todos os críticos, porque não era nem para ele estar na Fórmula 1 agora. Não era para ele estar aí, agora ocupando esse lugar. Se ele tivesse pelo menos na Sauber, ou em outra equipe menor que a Williams... A questão de idade, para mim, não é desculpa nesse caso. Pois eu também acho que não. Não tem defesa. Porque pilotos novos também chegaram na Fórmula 1 e não fizeram feio como ele está fazendo. O fato de o cara ter um carro como o da Williams e sofrer o que ele sofreu com a Sauber de Ericsson. A gente não está falando nem do Verlaine aqui, que é um jovem promissor, mas do Ericsson. E não tem como defender. Pois é. Tá difícil para ele. E aí, teve também Pelo menos ele terminou a corrida, né? Dessa vez ele terminou, né? Duas corridas que ele termina, né? Mas terminou, né? Duas voltas atrás do líder, mas tudo bem, né? Não bateu ninguém, não mas quebrou aí, o carro. Só quem não recebeu volta de Hamilton foi Vettel e Ricardo, né? O resto tomou volta. Aí não é tanto. Mas assim, né? Bom, voltando aqui pro top 10, a Toro Rosso, 7º e 9º, também vale uma menção aí, né? Muito bem também a Toro Rosso, por mais que seja aquele trabalho meio de formiguinha, né? A Toro Rosso ela está sempre pontuando. Assim, está sempre perto da zona de pontuação, nem sempre pontua, mas está sempre perto. E aí quando acontece uma situação dessa, de 3 carros que certamente estariam no top 10, saem, a chance dela ficar lá na frente é grande. E ainda teve o problema com Massa, né? Então já era um carro a mais. Então são 4 no caso. Terminou, mas era um carro que com certeza estaria na frente. Pois é, e aí o Grosjean também beliscou ali um pontinho em 10º. E o Alonso, mesmo puxando o carro, ali em 12º. A menção também é o Ericsson em 11º, né? Isso, como a gente já comentou. E falando um pouco também do próprio Massa, né? Ele caiu para 18º. E ganhou algumas posições aí, assim, foi uma corrida de recuperação que ele fez. E lembrando que o Massa, antes mesmo da corrida, ele já tinha dito que não tinha grandes expectativas para o GP de Barcelona, porque o circuito da Catalunha não é muito favorável ao estilo do carro da Williams. Então ele já esperava uma corrida muito difícil. É claro, mesmo sendo muito difícil, ele tem que torcer para conseguir, ele quer trabalhar para conseguir ficar na 7ª colocação, que é a posição normal da Williams. Mas ele sabia que seria difícil, é tanto que quando ele cai, ele despenca lá para a última colocação e tem que ir remar de novo, você vê que ele tinha muita dificuldade, porque o carro já não era... Até para recuperar, quando ele chegava perto do carro da frente para passar, ele levava algum tempo também, mesmo o carro sendo inferior ao carro da Williams. Ele só conseguiu passar rapidinho o Stroll, eu não entendo porquê, mas ele passou muito rápido. Por que será? Não sei. Eu acho que tinha algum problema no carro do Stroll. Deve ser, porque ele terminou em último, né? Mecânico, com certeza. O pai dele não deve ter pago, não. Esqueceram de pagar para ele passar. O cheque não caiu, né? O cheque não entrou. Alguma coisa do tipo. Poxa, eu ia comentar alguma coisa aqui, esqueci, ó. Mas rapaz, tão novo. Bom, mas pronto, vamos para as perguntas, né? Tem uma pergunta aqui, falando desses pilotos novos aí. Tem uma pergunta aqui do Mário Moraes. Vocês apostam em algum piloto como novidade para se firmar na Fórmula 1? Aí a gente pode citar aí, acho que até o Ericsson tem mais experiência, mas
o Verlaine, o Ericsson, o Stroll, o Ocon. O Ericsson eu não digo nem tanto, eu acho que o Ocon seria um Não, eu tô citando os mais novos. Porque, por exemplo, o Hülkenberg já é mais experiente, até o Sainz também é mais experiente, o Kvyat. Mas eu acho que o Ericsson não pode entrar nessa fase de experiência não, porque o Ericsson é terceira ou a quarta temporada, porque ele chegou a correr pela Caterham, verdade, aí verdade. veio pra Sauber e já está aí por 3 anos na Sauber, a terceira temporada na Sauber, fora o tempo da eu acho que aí tem o Van Dorn, o Stroll, o Palmer. O Stroll mesmo, né? Não, assim, entre os novos, né? O Verlaine e o Ocon. Acho que o Ocon é que está mais consolidado, né? Até pelo carro que tem também. E lógico, pelo mérito que ele tem colocado, o carro onde ele tem colocado. Sempre no top 10 e ali no bolo do top 10, não só em 10º e 9º. Ele está sempre chegando em 7º, às vezes em 7º, às vezes até acima de 7º, como foi ontem. Na teoria... Eu acho que ele está à frente do Verlaine por causa disso. Era para ser o Verlaine, mas o Ocon ele tem mostrado que a regularidade dele, a qualidade técnica e os poucos erros que ele comete durante a corrida, além da parte de bastidores, né? Porque a Fórmula 1 não conta só o que está na pista, e sim todo o trabalho por trás. Então, é justamente por esse trabalho por trás que o Ocon conseguiu a vaga na Force India e o Verlaine penou para conseguir uma vaga na Sauber. Entendeu? Quase que fica sem vaga. Eu concordo também com a escolha do Ocon aí, mas eu queria citar também o Van Dorn, né? Que é um piloto jovem que é muito elogiado no meio da Fórmula 1. Ele não tem um carro bom esse ano. Ele não tem um carro, ele não tem um carro. Mas eu acho que ele com um carro como o da Force India, por exemplo, ele também não estaria fazendo tanto feio, não. Não estaria fazendo feio, não. Tem um piloto que correu só as 2 primeiras corridas, que é o Giovinazzi. Ele também mostrou uma certa qualidade. Pode ser que consiga uma vaga no ano que vem. E tem um outro também que eu acho ele espetacular, que é o Julian Palmer. Esse aqui, com certeza... Isso aí é brincadeira, não acreditem não, viu? Com certeza, no ano que vem, ele tá assistindo fora as corridas na televisão. Tá na GP2, Nem GP2, eu acho que ele nem volta. Eu acho que nem volta. Dá uma vaga de teste para ficar no paddock. Tá difícil, ele não tem nem patrocinador. Se ele tivesse pelo menos isso, ele conseguia. Tá difícil, pô. Bom, outra pergunta aqui da Elizabeth. Na visão de vocês, quem está mais propício a ganhar esse campeonato? Opa, joga a moeda pra cima, quem cair é Vettel ou é Hamilton. Um lado cara coroa. Vettel, o outro lado da moeda é Hamilton. Eu vou apostar em Vettel porque eu boto o Vettel ganhando todas as corridas, né? Então... Mas o Hamilton, ele sabe tirar coelho da cartola, ele sabe... Porque a vitória dele ontem foi um coelho da cartola, essa estratégia, né? Ele conseguiu reverter uma situação que estava favorável para o Vettel, apesar de ter começado favorável para ele, né? Já que ele mas é impressionante como só um parênteses aí, como a Ferrari tem largado melhor que a Mercedes sempre. E o ritmo de corrida da Ferrari também continua sendo superior. É claro que o Hamilton ganhou pela estratégia, de novo, mas o rendimento da Ferrari... A Ferrari, mesmo com o pneu diferente, pneu que não era já desgastando e tal, ela conseguiu, não deixou a Mercedes se distanciar. Porque foi estratégia, mas não foi aquela vitória na estratégia chata, como a gente vê muitas vezes da ultrapassagem acontecer nos boxes, né? Um carro tá parado lá e aí o outro passa, não foi, né? Foi na pista mesmo que Hamilton conseguiu passar. E sempre se vendo, né? Um vendo o outro pelo retrovisor. Pela primeira vez, né? Fazia tempo, assim, desde o início da temporada que a gente não tinha uma briga por posição entre eles dois. Normalmente a briga era nos boxes e quando o Vettel ganhou algumas vezes também foi com o Bottas a disputa com ele. Então, uma briga boa dos dois. Inclusive o Hamilton falou disso depois da corrida. Ele falou que tinha saudade disso, que Fórmula 1 é isso. É essa disputa próxima, que principalmente naquela disputa, naquela cena que caracteriza isso, que foi na saída de Vettel dos boxes, que ele quase passa o Vettel e o Vettel segurou. Sim, tem um comentário aqui de um fã do Felipe Massa, não, brincadeira. Finalmente, qual a pista adequada para Massa? Esse cara é uma vergonha. Eu não concordo que ele seja uma vergonha. Discordo também. Né? Cada um tem uma opinião. Cada um assim, tem uma opinião. É claro que a visão do Massa ela é muito prejudicada pelo fato daquela corrida em 2008 em que ele acaba perdendo, mas também muita gente não lembra. E muita coisa depois do acidente, e muita coisa depois do acidente também, ele acabou perdendo um pouco de desempenho.
mas continua mostrando que é um bom piloto. É tanto que ano passado ele conseguia brigar de igual para igual com o Bottas. Não tinha isso de que o Bottas era totalmente superior. Ele brigava de igual para igual e esse ano a gente vê aí o Bottas brigando com o Hamilton. Então, é claro que o Massa também é prejudicado por não ter um carro tão competitivo. Não, e todo o trabalho que o Massa tem fora das pistas, né, assim, dentro do boxe, o que ele consegue fazer com o carro da Williams, para deixar o carro, em termos de entrega de feedback, né, para a equipe, de deixar o carro da Williams ainda competitivo, com a Force India, tendo os dois pilotos andando mais próximos aí, e em tudo, assim, né? Tanto é que ele foi escolhido para ser o tutor do Stroll. E se ele não fosse tão bom piloto, a Williams não ia pagar tudo que fosse para ele retornar e ser o grande. Uma coisa que eu falo desde a época que o pessoal criticava muito o Rubinho, né? Se o piloto fosse ruim, ele não ia passar esse tempo todo que ele está na Fórmula 1. Ele não ia. Ainda mais hoje, que a gente vê uma rotatividade tão grande, da metade para baixo. E não tem nem patrocinador, nenhum deles. Nem o Rubinho na época, nem o Massa. Eles não têm patrocinadores. A época de Rubinho era... Assim, acho que o final da carreira de Rubinho foi quando começou mais essa questão do piloto pagante, né? Da metade para o início não tinha tanto assim. Foi de 2010 para cá. Foi o Maldonado, é isso. 2010 para cá, né? Mais ou menos isso. Mas assim, o Massa também, né? Massa também, né? Ele se mantém firme na Fórmula 1, escolhido, não tipo, renegado, não pegando qualquer coisa. Tanto que ano passado, infelizmente, não tinha vaga para ele. Aí realmente aconteceu isso. Não tinha vaga para ele e ele ia se aposentar por causa disso. Quer dizer, até tinha vaga para ele, né? Porque ele disse assim, eu não vou continuar porque não tenho um carro competitivo. Mas vaga para ele tinha. Existia uma vaga, não poderia ter vaga na Sauber, na Manor, mas um competitivo ele não tinha, então não tinha nem para aquele correr. Isso. Bom, e aqui tem outra pergunta. Qual a pista adequada? Só respondendo, só entrando na brincadeira do internauta, a pista adequada para ele era o GP da Índia. O GP da Índia ele ganhava sempre, ele é o maior vencedor do GP da Índia. Na época que existiu o GP da Índia, que acabou desde 2012 ou foi 2013. Ele é o maior vencedor do GP da Índia, então era a pista muito boa para ele. Então vamos torcer aí para que o GP da Índia volte. Na Turquia também ele tinha umas vitórias. Na Turquia ele também tinha. O problema é o calendário aí, pessoal. Tiraram as provas de preferidas dele. Agora eu estou até em dúvida se eu não estou confundindo a Índia com a Turquia. É um dos dois, eu lembro que ele era o maior vencedor da pista. E a Índia passou poucos anos. Eu acho que foi o da Turquia mesmo, acho que eu estou confundindo. Tem aqui também o Alves Márcio perguntando, o Felipe Nasser volta para a Fórmula 1? Volta, a gente comentou na última... Tudo indica que sim, né? Ele já disse. Ele já disse que falta pouco para ele conseguir uma vaga na Fórmula 1 para 2018 já. Não deu detalhes de se é uma equipe que ele está negociando, se tem mais de uma equipe, se está uma negociação avançada ou se é apenas um contato que ele sabe que tem uma porta aberta, mas que ainda não avançou muito. Eu acho que eu fico com essa possibilidade de ser um contato ainda. Se é uma promessa de equipe, ele está realmente confiante que vai conseguir. Tem também a questão de que ele pode soltar, assim, às vezes é interessante para o piloto soltar isso, até para chamar patrocinador, né? Que é uma coisa que ele precisa. Infelizmente hoje, na situação dele, ele precisa de um patrocinador, porque as equipes praticamente só estão aceitando piloto, por mais que tenha talento, mas tem que trazer também a bufunfa lá na conta da equipe, senão não consegue a vaga, né? Então, assim, lógico que tem essa questão de que ele pode soltar isso, está ventilando isso para angariar aí patrocínio, mas a chance é real. A chance é real, até porque ele não saiu por baixo na Fórmula 1. Pois é. Não saiu por baixo, né? Ele, assim, foi uma escolha... A temporada dele do ano passado acabou não sendo tão competitiva como a primeira. Mas e aí ele acabou perdendo. Não tinha um carro. Isso. A Sauber não tinha um carro. O único ponto que ele vinha sendo prejudicado durante a temporada é que até o meio da temporada ele estava andando atrás do Ericsson. E o Ericsson é um piloto respeitado dentro do paddock. Então, por causa disso, ele acabou perdendo um pouco de espaço. Mas quando ele consegue os primeiros pontos para a Sauber no GP do Brasil, ele mostra a qualidade dele, mostra que tinha condições totais de ficar. Não ficou porque a vaga que poderia abrir para ele, que da Manor, ele não teve como ficar porque a Manor fechou as portas. Na Sauber, que era onde ele tinha mais chance de ficar, a diminuição do patrocínio do Banco do Brasil acabou falando mais alto. A Sauber queria alguém que pagasse mais.
e aí acabou ficando com o Verlaine. Aí tinha a questão do Verlaine ser o protegidozinho lá da Mercedes. Mercedes, né? Então ele já ganhou um desconto no motor. Só que aí, né? apesar de que o motor da Sauber é Ferrari, né? Ah, é verdade. Só que aí era uma porta que eles imaginavam que poderia ter um motor Mercedes futuramente. Isso. Fechou com a Honda, então o Verlaine trata de procurar uma outra equipe, porque ano que vem lá Com você não vai certeza. ficar. Não vai, né? Com certeza ele não vai ficar muito... Pois é. E quiçá uma se posição Ericsson muito boa vai no ficar. final, não. O que se fala nos bastidores é que a Sauber teria uma liberdade um pouco maior para aceitar um piloto japonês da Honda, que a Honda queria colocar na McLaren, mas a McLaren não aceitou. Então, vamos dizer que ela aceita, então uma vaga já está garantida para um piloto japonês. Agora resta saber quem vai ficar com a Será que outra a gente vaga. vai ver o retorno do Tem Kobayashi? a questão, mas Acho tem que aí a questão é muito. de que no final do ano passado a Sauber foi comprada por um grupo sueco, né? Uhum. Então, assim, o Ericsson tem mais ou menos assim uma Sim, cadeira vai- cativa por causa disso. Assim. fazer o marketing, trabalhar a imagem do próprio grupo e tal. dentro do Mas país. se o Ericsson paga 15, chega alguém querendo pagar 18 e tem o resto do piloto da complicado. Honda, pode ser que ele vai depender muito do Vai desempenho depender do Ericsson. E depender do arranjo financeiro como vai ser, Isso. né? A Sauber vai se prover durante o ano. Uhum. A posição no grid, no Mundial de Construtores, pelo menos ela já garantiu alguma coisa aí que foram os pontinhos, né? Ano passado ela ficou praticamente temporada, na verdade só uma corrida que eles pontuaram, que foi essa que Paulo comentou O GP do agora, Brasil. que foi o GP do Brasil, que o Felipe Nasser conseguiu Terminou em 2 nono. pontinhos. Então esse ano eles já conseguiram pelo menos aí 4 pontos. Né? Resta saber se a McLaren não vai conseguir melhorar e pontuar. Se o Alonso não vai tirar mais um coelho da cartola para poder pontuar, né? Porque a McLaren hoje não tem nenhum ponto, né? Eles sim. praticamente conseguiram terminar a corrida agora. Pois é. Com os dois carros no Um carro. passo de cada vez. Calma, você veja o Stroll, ele terminou uma corrida também. Mas aí, nesse caso, eu acho que a McLaren vai continuar dando mais fácil a McLaren dar É mais fácil a McLaren continuar do que o Stroll. Eu espero que eu queime minha língua, né? Para poder ter uma sim, competição com um pouco certeza, maior, até porque o carro da Williams é Até muito pra ter competitivo. um piloto a mais forte, Pois né, é. e tal. Bom, mais alguma coisa que vocês querem destacar aí do GP da Espanha? Acho que o meu... Pronto, a gente tem o GP, o Predictor, O né, Predictor que ele fez. é que o Geraldo correu na semana passada, ele estava com medo do que essas atualizações, Fizemos aí, e aí ele não quis mandar nem o Predictor dele, aí teve que ficar só comigo e com o Mário. Nossos palpites aí que... O meu foi terrível. O seu provavelmente também, só que você provavelmente Pelo que eu tô acertou vendo, o vencedor e o segundo. Eu acertei o vencedor e o segundo e pole. e a pole position. Eu errei a pole porque eu botei Vettel. Eu botei Vettel ganhando, só ganhei 5 pontos nisso aí, mas tô perto, pelo menos. Eu acho que eu não perdi muita coisa, não. Opa, eu acertei o Kvyat. Eu Acertou. botei o Kvyat em nono. E Não, consegui não acertar. botei. E eu sempre coloco uma Res na 10ª colocação. Aí dessa vez eu disse, não, vou colocar o Ocon. O Ocon foi parar lá em cima, aí não deu. Bom, vamos lá, eu vou dizer aqui quais foram meus palpites. Hamilton em primeiro, Vettel em segundo, Bottas em terceiro. Assim, Acertou os dois. acertei 2, não acertei o terceiro, eu acho que porque Bottas, o motor estourou, né? Porque Bottas provavelmente seria realmente o terceiro. Mas se a gente for contar se o Raikkonen não tivesse batido, ele também estaria em Eu quarto. estou lamentando aqui que foi o que aconteceu. Verstappen eu coloquei em quarto, o Raikkonen em quinto e o Ricardo em sexto. Massa Então em sétimo. vamos para essa probabilidade aí. Provavelmente, se não tivesse acontecido o choque entre Raikkonen e o Verstappen, provavelmente o Raikkonen terminaria na frente. Até porque a Red Bull estava andando 1 segundo atrás. Isso. Mas aí foi aquilo que a gente comentou na semana passada, que a gente estava com a expectativa De um crescimento. da Red Bull. Então eu disse, não, eu vou colocar aqui o Verstappen à frente do Raikkonen, porque o garoto é arrojado, vai que o carro está muito melhor aí, ele se anima com o carro bom e vai para cima e consegue ficar à frente do Raikkonen. Mas, enfim, não deu. O Ricardo tinha colocado em sexto, mas como saiu aí Bottas, Verstappen e Raikkonen, ele acabou subindo isso aí tudinho. Coloquei Massa em sétimo, também foi longe. Huckenberg em oitavo, aí eu ganhei 2 pontinhos, né? Ele foi o sexto, né? Ele foi sexto. O Pérez em nono e o Carlos Sainz em décimo. E também ganhei muita coisa não, né? No meu caso, eu coloquei o Vettel vencendo, não acertei, errei por pouco. O Hamilton em segundo, errei por pouco também. O Bottas em terceiro, porque era claro, é isso aí.
O Raikkonen, eu apostei na 4ª colocação, não estava crendo tanto nessa evolução da Red Bull. A 5ª colocação do Verstappen e o 6º o Ricardo, porque era a posição normal deles. O Massa em 7º, porque toda previsão, o Massa vai estar em 7º na de todo mundo. O Pérez em 8º, errei feio também, porque o Pérez foi para 4º. O Kvyat em 9º, acertei, 10 pontos aí para mim. E em 10º eu coloquei o Ocon, que terminou em 5º, né? Quinto. Ocon foi 5º. E aí eu errei, eu acertei, eu ganhei mais 5 pontos porque eu acertei a pole position, não acertei a volta mais rápida e não acertei o piloto que ganhou mais posições. Mas nos eventos da corrida aí eu fui terrível. Eu errei a pole, eu errei as posições de ganho durante a corrida e errei o melhor volta da corrida. Pronto, pessoal, é isso. Só vou fazer uma menção aqui, rápida, não muita informação não, mas só para comentar como é que foi o final de semana dos pilotos que estão lá que estão na Europa, que estão em outras categorias que não a Fórmula 1, né? A gente teve na Fórmula E o Lucas de Grassi em 2º, ele tá muito bem esse ano, ele tá com essa colocação agora. Ele está 15 pontos atrás do Buemi, ele é o 2º colocado no Mundial. O Nelson Piquet foi 4º colocado, não está tão bem assim. Bom, ele está ali no mediano, mas não como na primeira temporada que ele estava disparado lá. Já está na 3ª temporada, né, a Fórmula E. O primeiro quem ganhou foi ele. E a 2ª temporada que ganhou foi o Buemi, e o Buemi está liderando de novo agora. Na Fórmula V8, tivemos Pietro Fittipaldi, ele na primeira corrida ele terminou em 10º, e na segunda em 4º, ele também está ali razoavelmente bem, ele é o 3º do campeonato, tem 22 pontos. Tivemos também, na F2, o Sérgio Setti, que não vem bem na F2, ele foi 13º na primeira corrida e 15º na segunda. E assim, não foi bem no caso, né? Ele vem até fazendo boas corridas. Ele não teve alguns problemas, teve punição, e aí ele acabou indo lá para trás do pelotão. Na GP3 teve Bruno Batista, que foi 16º na primeira corrida e 13º na segunda. Enfim, ele também não conseguiu um bom final de semana aí. Mas, bom, é isso. Foi só para citar como é que foram aí alguns pilotos que estão nas principais categorias de Fórmula, fora a Fórmula 1, né? Bom, pessoal, é isso. A gente queria agradecer aí a participação de vocês. Dizer que próxima semana tem de novo. Na segunda-feira, na semana passada a gente tinha anunciado aqui, né, que essa análise do GP da Espanha íamos ter conosco o Sérgio Ramalho, piloto brasileiro aí que já correu na Stock Car, piloto conhecido, mas infelizmente ele não pôde estar com a gente, é uma pena, mas fica aí o convite, ele vamos tentar agendar com ele. Problema de saúde, ele teve problema de saúde, não teve como vir. Não teve como vir. Mas a porta está aberta e com certeza a gente vai conseguir agendar aí com ele, provavelmente já para a próxima semana. Mas, bom, é isso. Fiquem atentos aí, na segunda-feira que vem, provavelmente estamos novamente aqui e contamos com a participação de vocês. Tchau, tchau.